vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem. E aqui todo mundo está bem? Sim! Nosso Deus tem cuidado de nós, né? Nós estamos aqui com alguns convidados, eles vão falar o nome para vocês. Stephanie, Manu, Eloá E as palhacinhas? Bolacha. Nós estamos aqui para fazer mais uma live, mas antes ainda dá tempo. Manda um zap, uma mensagem, uma ligação, chama um amiguinho para assistir, para participar, tira uma foto, posta nas redes sociais, porque dessa forma nós estamos anunciando a palavra de Deus também estamos fazendo a nossa parte, amém? Mas antes de começar, vamos fazer o principal, que é o que, crianças? Oração. Você aí de casa também. Vamos colocar a mão no coração e fazer uma oração bem bonita para Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa live, por mais essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo possa invadir cada casa, cada lar e que cada família possa sentir a Tua presença. Que as crianças, Senhor, possam sentir o Teu amor também. Que elas possam testemunhar da Tua palavra. Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui, Pai, é para glorificar e honrar o Teu nome. Nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar você de casa para ficar em pé, para louvar a Deus. Porque pode ficar louvando a Deus assim, meio morto, assim, cansado? Não! Se você está aí com a sua perna boa, com o seu braço bom, com o seu corpo perfeito, vamos então louvar a Deus. Fique em pé, amém? Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele é pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, pequenino, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, ó. Amém! Que música bonita, né? Que música linda, né? Nosso Deus é um Deus o quê? Grandão! Nós podemos ser pequenininhos, mas o nosso Deus é grandão e Ele nos faz forte.
e valentes, assim como ele fez com Davi. Agora nós vamos ouvir uma história muito especial com a tia Juliana. Aguarda um minuto. Olá, crianças! Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história maravilhosa, uma história muito linda. Eu quero saber se vocês sabem aonde ficam as melhores histórias do mundo. Na Bíblia! Isso mesmo, crianças! Vocês aí de casa também podem pedir para o pai, para a mãe, para o vovô, quem tiver com vocês em casa, né, nessa quarentena, contar as histórias mais lindas para vocês, que vocês vão encontrar na Bíblia. Essas histórias, elas são lindas porque elas foram escritas por Deus. Isso mesmo! Homens e mulheres que eles deixaram que Deus escrevesse nas suas histórias. Por isso que elas são histórias maravilhosas e incríveis. Hoje eu vou contar para vocês a história do Joãozinho. Tia Pri, pode me ajudar um pouquinho? Esse aqui é o Joãozinho. Vocês acham que tem alguma coisa faltando aqui nele? Sim. Como está o coração dele? Vazio. Vazio, isso mesmo. Para contar a história do Joãozinho, eu vou usar aqui esta folha. Ó. Nós vamos imaginar que esta folha é a vida do Joãozinho, tá? Então vamos lá. Joãozinho, ele é um menino muito especial, alegre, contente, cheio de sonhos, assim como nós. Quem aqui tem sonhos? Eu tenho. Quem aqui é feliz, alegre, contente? Eu também. Mas nós somos assim por quê? Por causa de Jesus. Joãozinho também, ele tinha Jesus no coração e ele deixava que Deus escrevesse a sua história, né? Só que um dia ele deixou de acreditar em Deus. Aconteceu umas coisas na vida dele e ele foi ficando triste e falou: eu não quero mais saber, eu não quero que Deus escreva a minha história. A partir de hoje, quem vai escrever a minha história sou eu mesmo. Eu sou capaz, eu não preciso de Deus para escrever a minha história. Será que a gente não precisa de Deus? A gente precisa de Deus para tudo na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então ele foi lá, estudou, fez faculdade, se formou e ele achava que ele era capaz de tudo, né? A sua vida não precisava de Deus. E ele falou assim: olha só, consegui estudar, consegui me formar. E aí ele foi e comprou também, ganhou dinheiro, né? Que ele arrumou um emprego. E aí, quando ele arrumou um emprego, ele encontrou uma casa. E aí, como continuava o coração de Joãozinho? Será que ele ficou cheio? Será que ele ainda continuava vazio? Continuava vazio. Olha só, o coração dele continuava vazio, como uma casa. Aí ele falou: já sei, eu vou dar uma festa, eu tenho dinheiro, eu já estudei, eu vou dar uma festa e vou convidar vários amigos para ir na festa. E foi lá e encheu a casa dele de amigos. Será que resolveu? Não. O coração dele continuava vazio. Aí ele falou assim: bom, já sei que está me faltando um carro. Eu vou comprar um carro e vou colocar o carro dentro da garagem. Foi lá. E aí, será que resolveu o problema do coração do Joãozinho? Não resolveu. Ele falou assim: já sei então. Eu tenho casa, eu tenho carro, já tenho meus amigos, tenho dinheiro. Agora, já sei que está me faltando. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou viajar pelo mundo todo. E aí, ele foi viajar pelo mundo. Conheceu, o mundo todo, várias culturas, vários países. Mas ainda, como continuava o coração do Joãozinho? Vazio. Faltava uma coisa ali para ele e ele não conseguia descobrir o que era. Ele acabou ficando triste, sabe? Ficou sem vontade de ir para casa, para o trabalho, para casa. Ele não tinha vontade de mais nada. Foi perdendo tudo. Porque aí ele perdeu o trabalho, né? Ele não tinha mais como trabalhar, ele não tinha condições. Ele foi, aí ele precisava, né, se manter. Vendeu a casa, né? Vendeu a casa, vendeu o carro.
E ele foi parar, gente, sabe aonde? Olha aqui, pra seta. Olha, crianças de casa. Ele foi parar lá na sarjeta. Porque ele não tinha, né, mais para onde ele ir. Ele estava tão triste, sem trabalho, não sabia o que preenchia aquele vazio no coração dele. Aí ele abaixou a cabeça assim, né, na calçada onde ele estava, e ele ouviu uma voz. E aí ele falou assim: olha, eu não sei mais o que eu penso, né, não tem mais o que eu fazer na minha vida. E ele ouviu uma voz: Joãozinho, Jesus te ama. Ele olhou para cima e viu uma amiga dele, que ele não via há muito tempo. Ele falou assim: ah, será? Jesus me ama? Eu não acredito nem mais em Deus. Aí ela falou assim: ah, você acredita sim, eu posso te provar. Olha só, olha para o seu lado. Você está vendo alguma saída? Ele falou: não, eu não vejo nenhuma saída. Olha para o seu outro lado, você vê alguma saída? Ele falou: também não. Agora você vai olhar para cima. E ele viu a salvação. Olha só, crianças, ele viu Jesus. Sabe o que faltava na vida do Joãozinho? Era Jesus Cristo. E agora, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com o coração dele. Olha só, era salvação. Além de Jesus, né, devolver a alegria, né, para ele nos sonhos, Jesus salva, né? E olha só, vamos ver o que vai acontecer com o coração dele. Ele preenche todo o vazio do nosso coração, uma escapadinha do nosso coração. Olha que coração bonito. Chega até a transbordar, porque Jesus, com Jesus é assim. Nossa. Jesus é transbordante, a gente transborda quando a gente tem Jesus. E depois desse dia, Joãozinho ficou com o coração cheio de alegria, cheio de sonhos novamente. E sabe o que aconteceu com ele? Deus devolveu todas as outras coisas que ele tinha perdido. Devolveu a casa, devolveu o carro, e ele até arrumou uma namorada. Sabe aquela que falou com ele, que apresentou Jesus? Os dois se casaram. E a história que Deus escreveu para Joãozinho foi uma história maravilhosa, linda. E ele também quer fazer isso com a história da sua vida. Se vocês ouvirem alguém dizendo para vocês, crianças, vocês aí de casa e as que estão aqui também, se alguém dizer que vocês não são especiais, que vocês não vão ter uma história linda, não acreditem, porque Jesus pagou um preço muito alto para a gente ter uma vida maravilhosa, linda, escrita pelo próprio Deus, assim como a do Joãozinho. Mesmo se os problemas virem, né, tia Ju, vierem, a gente não pode desanimar, porque Deus, ele dá também o quê? A solução para os nossos problemas, né? Joãozinho estava lá no fundo do poço, achou que não tinha mais jeito para a vida dele. E Jesus enviou uma pessoa lá para falar do amor dele para o Joãozinho. Assim também nós temos que ser na vida das pessoas. Amém, tia Pri? Amém. Vamos fazer uma oração? Você aí de casa, segura o Joãozinho. Vamos fazer uma oração para Deus, né? Tirar esse vazio, essa tristeza. Se tem alguém triste aí em casa, sei lá, porque os problemas aparecem, não é? Já aconteceu algum problema na sua vida, lá? Você vai falar o quê? Já aconteceu? Alguma coisa que te deixou triste? Já aconteceu, meninas? Já aconteceu? Já. Comigo também. Então, não deixa essa tristeza tomar o seu coração. Amém? Então, vamos fazer uma oração, porque Jesus é a nossa alegria e Jesus é a nossa saída, a nossa solução. Amém? Então, vamos lá. Senhor, eu coloco diante de Ti, ó Pai, cada criança que está na sua casa. Talvez hoje tenha uma criança triste com alguma situação. Às vezes os pais se separaram, às vezes tem uma enfermidade em casa. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei que o Senhor é a solução dos problemas. Então eu coloco cada lar, cada criança, cada junior na Tua presença, Deus. Que esse vazio, essa tristeza, Senhor, saia do coração e que a Tua alegria, Senhor, seja manifesta. Nós te
Deus. Deus está no controle. Então, mesmo que os jornais, a TV mostre que as coisas estão piorando, mas nós temos que olhar com os nossos olhos o quê? Da fé. Amém? Então vamos lá. Amém. Então vamos fazer uma oração, acreditando que muito em breve a cura vai vir. Amém? E nós estaremos aqui na igreja. Mas enquanto isso, não perca o seu tempo assim com coisas passageiras, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo no videogame, muito tempo na TV, assim, com outros programas. Nós também temos que dedicar esse tempo a Deus. Então não perca a live de domingo que vem. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa live na tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te adoramos, glorificamos e sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. E nós confiamos em Ti. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem. Crianças, fala tchau para todo mundo. Tchau. E aí, juniores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o tio Bruno e com a tia Leia para dar início a mais um culto, hein? Exatamente, pessoal. Nós estamos com saudade de vocês, mas nós temos a certeza que vocês estão aí nos assistindo e durante toda a semana têm praticado a leitura da palavra, orado e jejuado. Então se coloquem em pé e vamos fazer uma oração. Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, Pai. Nós estamos aqui dispostos a ouvir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós e que tudo que vem entrar em nosso coração faça guarida, Senhor Jesus, e nos transforme e venha também nos lapidar. É o que eu oro, peço e agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, juniores, e não se esqueça que nós, do Grupo Missionário, estamos preparando o momento da geração eleita. O que a gente vai fazer? Você vai pedir para o papai e para a mamãe pegar a Bíblia e auxiliar vocês a lerem um versículo e fazer uma breve reflexão. Gravem um vídeo, manda para a tia Leia, o tio Bruno ou o tio Pedro, que a gente vai estar repostando nas nossas redes sociais. A gente vai fazer com que esses vídeos cheguem até outros juniores e até mesmo outras pessoas que ainda não conhecem a palavra e o amor de Jesus. Então, Jesus conta com você nesse período de quarentena. Nós estamos aqui a todo vapor nas nossas redes sociais, tudo bem? Bom, juniores, nessa semana nós preparamos uma palavra toda especial. Nós nos reunimos, debatemos vários temas para essas palavras, mas nós chegamos em um que nessa quarentena é muito importante, que é a nossa consagração. Será que nós, hoje, nessa quarentena, temos nos consagrado a Deus? Será que nós temos entregue tudo aquilo quanto nós estamos fazendo a Deus? Será que nós estamos agradando a Ele? Então nós vamos ver hoje formas que nós devemos fazer, né? Como se fosse uma receita de bolo, para nós estarmos totalmente consagrados a Deus. E consagrar significa se dedicar inteiramente a Ele. Então se dedicar inteiramente a Deus. Então nós precisamos estar nos consagrando diariamente a Deus para nos entregar totalmente. Imagina se Jesus, na hora que Ele fosse morrer em sua cruz, somente uma de suas pernas fossem pregadas ou somente uma de suas mãos fossem pregadas. Na verdade não, Jesus ele se entregou por inteiro. E nós temos nos entregues por inteiro ou somente uma parte? Será que nós temos deixado algumas coisas ainda guardadas em nosso coração e não abrimos totalmente Ele para Jesus? Então, nós precisamos realmente ser transparentes com Ele, nós precisamos nos entregar, não pela metade, mas sim por inteiro. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, na parte A fala: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação, ela faz parte também da nossa consagração. Então nós temos que ter santidade no ouvir. Então, tudo aquilo que nós ouvimos determina muito a nossa personalidade, a forma que nós seremos. Então, muitas pessoas, elas recebem palavras negativas durante a sua infância ou durante o seu crescimento e acabam puxando aquelas palavras para ela. Sabemos que muitas pessoas hoje, elas vivem situações precárias porque elas ouviram muitas coisas que as rebaixavam. E nós também sabemos que existem pessoas
que foram motivadas através das palavras. Eu já fui motivado, e acredito que vocês aí de casa também já foram muito motivados através das palavras e te levaram ao sucesso. Então tudo que a gente ouve pode sim alterar a nossa forma de viver, a nossa personalidade. Se formos ouvir tudo aquilo que todos os outros dizem, nós nunca vamos conseguir agradar ninguém, porque talvez o que nós estamos ouvindo não nos agrada, e da mesma forma, muitas vezes nós falamos coisas que não agradam outras pessoas. Jesus, como todo mundo diz, não agradou ninguém. Imagina se nós, que somos seres humanos, falhos, vamos agradar todo mundo. Isso não. E muitas vezes a influência do que ouvimos pode prejudicar a nossa vida espiritual, trazendo a malícia em nosso coração. Então, se nós estamos com uma malícia, uma certa malícia em nosso coração, será que nós estamos ouvindo coisas que realmente agradam a Deus? Será que nós estamos dando ouvido às coisas que irão agradar ao coração de Deus? Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ouvir aquilo que realmente vai agregar em nossa vida, vai nos levar para mais próximo de Deus. Ouvir uma palavra, ouvir uma oração, ouvir o nosso pai e a nossa mãe em momentos de correções. Essas coisas, ou melhor dizendo, são coisas que realmente nos vão impulsionar a chegar mais próximo do reino. Nós temos que nos santificar e santificar também as nossas mãos, porque as nossas mãos são muito utilizadas, tudo que nós vamos fazer, as mãos são muito importantes e nós devemos nos apegar, não de forma física, mas de forma espiritual, de forma física, claro, a coisas que agradam a Deus. Então, tem na Bíblia, um sacerdote, ele estava dentro do santuário, ele ofereceu um sacrifício e através dos salmos, eles erguiam as mãos como uma forma de se entregar a Deus. Então, muitas vezes, quando nós estamos orando, nós levantamos nossas mãos para nos entregar a Deus, como uma forma de redenção, ou seja, nós estamos rendidos a Deus. Será que nesse cenário atual que nós estamos vivendo, nós temos ajoelhado e se entregado a Deus, deixar com que o nosso coração seja entregue, a nossa vida, o nosso ouvido, o nosso ouvir? Será que nós realmente estamos rendidos aos pés de Jesus? Ou nós muitas vezes nem lembramos que devemos nos entregar a Ele? Então, o significado desse momento de oração, de erguer, é a entrega de tudo o que nós vivemos. Então nós estamos entregando. Então, quando você entrega um presente, você estende a sua mão e a pessoa ela recebe. Quando nós estamos orando para Deus, nós estamos entregando tudo aquilo que nós estamos carregando durante os nossos dias. Porque nós também passamos por problemas e o seu pai, a sua mãe passam por problema, você talvez está enfrentando algum problema, a sua família, o seu lar, a sua casa, e você tem entregue esse problema a Deus para Ele trazer a solução? Então, nós temos que santificar as nossas mãos, nós temos que nos entregar através das nossas mãos, entregar os nossos problemas, entregar as nossas dificuldades, entregar as nossas limitações, aquelas coisas que nos limitam a alcançar o nosso objetivo. Nós temos também uma terceira parte do nosso corpo, da nossa vida, que nós devemos santificar, que são os nossos lábios, porque através dele, como nós já tratamos aqui nos cultos, nós podemos abençoar vidas e, ao contrário, também amaldiçoar vidas. E aí, nós também já comentamos, inclusive no culto passado, o que será que tem saído de nossa boca? O que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração, como já tratamos. Mas você tem abençoado pessoas, abençoado vidas, ou você tem machucado elas, ou você tem amaldiçoado elas? Como será que está sendo um relacionamento entre você, o seu pai, ou você, a sua mãe, ou você e o seu irmão? Será que as suas palavras, elas têm sido de bênção ou de maldição? Então, a nossa boca, ela precisa ser consagrada a Deus para falar somente aquilo que agrada a Ele.
Se nós não estivermos com os nossos lábios consagrados a Ele e o nosso coração, claro, nós falaremos coisas que desagradam a Deus. E isso vai fazer com que haja uma desconexão entre eu e Deus. Não pela vontade dEle, mas sim por uma decisão minha, uma decisão nossa. Então, nós temos que ter o nosso lábio santificado, consagrado inteiramente a Deus. E, como eu falei, tem uma conexão. Temos que consagrar os nossos corações, porque muitas vezes nós deixamos nosso coração expostos, os nossos corações estão expostos ao sentimento, talvez uma tristeza, uma angústia, uma dificuldade, e isso acaba contaminando a nossa vida. As coisas negativas, elas sempre irão contaminar a nossa vida. E quando o nosso coração ele não está sendo entregue a Deus de uma forma correta, através das nossas orações, das nossas mãos de entrega, nós acabamos se desligando dele, e as nossas palavras, como consequências que a gente falou, nossas palavras começam a ser palavras que não agradam a Deus. Nós começamos a buscar ouvir coisas que vão totalmente contra os princípios bíblicos, e não é essa a finalidade. É por isso que nós devemos guardar o nosso coração, como nós falamos no culto passado, deixar ele disponível para o reino, disponível para Deus. Porque no coração não se deve ter lugar para amargura, não se deve ter lugar para o medo, não se deve ter lugar para a tristeza e coisas ruins. Nosso coração ele deve ser o centro da vida, da nossa vida, e, claro, ter Jesus como centro dele, ter Jesus habitando nele. Então, a porta do nosso coração ela deve estar aberta somente para Jesus e para mais nada. Nenhuma coisa ruim, nenhum sentimento ruim. E é assim que nós santificaremos o nosso coração, deixando Jesus entrar, porque Ele está batendo em nossa porta. Você aí de casa tem ouvido Jesus chamar? Você tem chamado, convidado Ele a entrar no seu coração? Então hoje é uma oportunidade para você deixar Jesus entrar em seu coração. Na quinta santificação nossa, nós temos que santificar a nossa mente. Então, muitas pessoas elas não gostam de ser repreendidas, seja pelo superior, né? Nós que trabalhamos nos nossos gestores, chefes, tem pessoas que não gostam de ser repreendidas pelos pais, pelos avós, pelos tios. E acredito que você aí já teve um momento que falou assim: nossa, minha mãe está chamando minha atenção, mas isso não tem nada a ver. Ou seja, até chamam, né? Fulano é cabeça dura, que é uma pessoa que não aceita uma crítica ou coisa do tipo. E muitas vezes existem pessoas que não aceitam a correção nem de Deus. Isso mostra que a mente dela não está também entregue, não está santificada, não está voltada à palavra. Porque o diabo, ele quer trabalhar na nossa mente para nós realmente não conseguir chegar até Deus. Ele quer ocupar a nossa mente com coisas que vai sim fazer com que nós desviamos o nosso foco. E o nosso foco, ou melhor, o nosso alvo é Cristo. E o diabo ele quer destruir isso da nossa mente. Ele não consegue destruir Cristo, mas ele consegue fazer com que algumas mentalidades nos faça se desconectar do caminho, se desligar. É como se você tivesse com um GPS e o GPS esteja falando para você: vire à direita. Aí você vai lá e faz o quê? Vira à esquerda. Porque nesse momento você teve uma confusão, talvez, ou não lembrou que é a direita ou que é a esquerda ou algo do tipo. E o diabo ele quer fazer com que nós, que estamos indo em direção a Cristo, em direção ao alvo, se desvie desse caminho de uma forma que nós não consigamos recalcular a nossa rota, que é o que o GPS faz. Então é por isso que nós temos que consagrar, que santificar a nossa mente. Inclusive, existe um ditado, né? A mente vazia ela é a oficina do Satanás. Então, quando nós não estamos ocupando a nossa mente com a palavra de Deus, com coisas que nos agregam, que nos faça chegar mais próximo do reino, nós estamos deixando brechas para o diabo ele trabalhar em nós, trabalhar em nossa vida, nos confundir e assim por diante. Devemos ter santidade em nossos olhos, porque com certeza nós já vimos coisas muito ruins acontecerem. Inclusive, nessa pandemia, nós vemos pessoas morrer, nós vemos pessoas acamadas, pessoas que estão em leitos na UTI, e nós estamos potencializando muitas vezes essas questões, principalmente a televisão.
ela tem só falado sobre isso e nada mais. Mas os nossos olhos, eles devem estar fixos para Jesus. Imagine lá Pedro, que estava no barco, e os discípulos falavam, não, aquilo lá é um fantasma andando sobre as águas, e Jesus falava que era ele, e Pedro desafiou Jesus. Se for o Senhor, então eu irei ir até o Senhor aí, andando sobre as águas. E Jesus convidou Pedro, e a Bíblia diz que quando Pedro, ele desviou o olhar, ou seja, ele tirou o olhar que antes estava fixo em Jesus, ele perdeu a concentração, ele confundiu o caminho para o alvo, e o olhar dele que estava fixo não estava mais, Pedro afogou. Pedro duvidou da divindade de Deus em andar sobre as águas. Então, os nossos olhos, eles devem estar totalmente fixos em Jesus, porque quando nós olhamos para o homem ele é falho, e às vezes nós temos nossas expectativas frustradas. O que é isso, tio Bruno? Às vezes eu olho para o pastor, para o pai, para a mãe, para o líder e acho que ele é perfeito, e na verdade ele não é perfeito. Ele vai ter falhas que, claro, são corrigidas com a palavra, são corrigidas com Deus, e quando nós depositamos toda a nossa expectativa ali, às vezes nós ficamos tristes, nos frustramos, e isso acaba fazendo com que nós, às vezes, não vamos aceitar uma repreensão, como a gente já falou aqui, e faz com que tudo fique um pouco bagunçado. Então nós temos que consagrar os nossos olhos para nós olharmos fixamente para Jesus, entender que é com Ele e é através dele que nós alcançaremos a nossa salvação. E a sétima coisa e última, nós temos que consagrar o nosso andar. Qual o caminho que você tem trilhado durante toda a trajetória da sua vida, até aqui? Para onde você tem caminhado? Para o caminho largo, que é um caminho fácil, que qualquer pessoa vai conseguir andar? Ou num caminho estreito, que você tem que deixar os seus desejos de lado, que você tem que ter os seus olhos fixos somente em Jesus, que você tem que ter uma mente ocupada com a palavra dele, que você tem que ter o seu coração entregue a ele, suas mãos entregue a ele, onde você tem que ouvir somente ele falar tudo o que a Bíblia fala. Então, qual será que tem sido o caminho que você tem trilhado? Você tem andado no caminho largo, onde as suas vontades prevalecem, onde os seus desejos prevalecem, ou você tem andado no caminho estreito, que te leva ao céu, que te leva mais próximo de Jesus? Então nós temos que consagrar também o caminho que nós estamos trilhando, seja o caminho na nossa vida aqui na terra, financeiro, o nosso caminho intelectual, os nossos estudos, tudo aquilo que nós almejamos, porque eu tenho um sonho aqui, mas tenho um sonho que sobressai os meus sonhos aqui, que é morar no céu. O que você tem priorizado aí no seu caminho? Você tem colocado os seus desejos aqui na terra em comprar um carro, casa, moto, tudo aí de luxo, ou você tem priorizado a sua salvação? Esse é o caminho que você deve trilhar, o caminho da salvação. Então você tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Então a vida de consagração deve ser buscada diariamente, como a gente já falou, até nós alcançarmos a dimensão de ser Jesus, ou de se achegar o mais próximo possível de ser como Jesus foi. Que, como já foi dito inúmeras vezes, eu torno a dizer, a dificuldade nossa, cristãos, hoje, é nós sermos a continuação de Jesus aqui na terra. E essa é a nossa finalidade, esse é o nosso propósito. E para isso nós devemos nos consagrar mais e mais, todos os dias, para Deus. Então, eu queria deixar essa palavra com vocês. O Espírito Santo, ele trabalhou conosco, comigo, com a tia Léia, com o tio Pedro. Ele quis trazer esse tema. E nós queremos nos consagrar todos os dias para Deus. Consagrar os nossos ouvidos, consagrar os nossos olhos, nossas mãos, os nossos lábios, os nossos corações, os nossos pés, o caminho que nós temos trilhado. E Deus, ele quer que você se consagre, se entregue a Ele de todo o coração. Como eu disse, imagine se Jesus deixasse pregar somente uma mão. Será que esse seria o propósito dele? Mas não, ele se entregou por inteiro, ele se entregou por completo. E você, tem se entregue por inteiro ou somente pela metade? Reflita, se entregue a Deus e se consagre a Ele. Deus abençoe.
E aí, juniores, vocês gostaram da palavra? Gostaram do momento que o tio Bruno refletiu com vocês? Vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando mais um culto e aqui no cantinho da nossa tela tem um QR Code com nossas redes sociais. Se inscreva no canal, se inscreve nas redes sociais e fique ligado. Mande uma foto pra gente da sua família e você assistindo o culto. Queremos ver que vocês estão participando junto conosco, né, tia Leia? É isso mesmo, tio Pedro. Bom, juniores, então vamos fechar nossos olhos agora. Vamos agradecer a Deus por este momento que a gente teve e pela essa palavra. Querido Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo dia de hoje. Nós somos gratos pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. Faça morada em nossos corações e nós consagramos a Ti, ó Pai, tudo que formos fazer. O nosso dia, a nossa casa, a nossa família, o trabalho, Pai, dos nossos pais, que todos possam estar debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas. Nós agradecemos, louvamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até semana que vem.